Imagina uma metrópole extensa no meio do deserto do oeste americano, com uma infraestrutura futurista e com estradas e ruas preenchidas com veículos elétricos autônomos. Uma cidade que combina o aglomerado e a diversidade de Nova York e a eficiência e conectividade de Tóquio, com toda a governança e sustentabilidade de Estocolmo. Um plano ousado de bilhões de dólares para criar uma cidade futurista com ambição parecida com a The Line da Arábia Saudita. Então, hoje, aqui no canal Inteligência Singular, vamos conhecer a futura cidade de Telosa, a versão americana da The Line da Arábia Saudita. A cidade de Telosa é um projeto extremamente planejado que promete não apenas ser a cidade do futuro, mas também ser um modelo completamente novo para a sociedade. Semelhante a megaprojetos como o NEOM da Arábia Saudita, essas megacidades planejadas são uma resposta aos problemas emergentes do mundo de hoje, incluindo a superpopulação, poluição e as mudanças climáticas. Estas cidades futuristas visam redefinir a maneira na qual enxergamos para o futuro do mundo, o que significa criar uma cidade do zero, projetada para ser sustentável em todos os aspectos. Uma cidade que seja resiliente, inclusiva e equitativa para todos os seus habitantes. O nome Telosa vem da antiga palavra grega telos, que pode ser traduzida para o maior propósito. Ela foi apresentada ao público em setembro de 2001. Telosa é a criação do bilionário americano Mark Lore. Pouco tempo depois de deixar o cargo de presidente e CEO da poderosa varejista Walmart, Lore anunciou sua ambiciosa meta de criar a cidade futurista de Telosa. Com esse projeto visionário, ele busca criar um futuro mais sustentável que possa se tornar um modelo para as gerações futuras. O planejamento geral da cidade de Telosa terá à frente o renomado arquiteto dinamarquês Bjarke Ingels, que foi anteriormente contratado pela Toyota para criar uma cidade do futuro inteligente menor no Japão. O conceito geral por trás da cidade de Telosa e o motivo pelo qual ela está sendo planejada, de acordo com Lore, é criar cidades com as necessidades das pessoas como sua base sustentável, e isso é fundamental para a sobrevivência do mundo e da espécie humana. Devido a isso, as cidades se tornaram importantes centros de educação, pesquisa e oportunidades econômicas para milhões de pessoas. E apesar da evolução das cidades de hoje em dia terem trazido muito crescimento para alguns poucos indivíduos, nem todos se beneficiam diretamente desse desenvolvimento. Essa crescente desigualdade é precisamente o que Lore e Telosa estão tentando resolver. O objetivo é construir uma cidade em que todos tenham oportunidades iguais para o crescimento, independentemente de sua origem socioeconômica ou cultural. Para alcançar esta visão de igualdade, no coração desse projeto está um sistema econômico conhecido como equitismo. A ideia por trás desse sistema é criar uma comunidade em que as pessoas se beneficiem diretamente do crescimento da cidade. Neste sistema, Telosa possuirá todas as terras da cidade, enquanto seus cidadãos terão liberdade para construir e vender casas sobre esta terra. Idealmente, à medida que a cidade cresce, os valores das terras também crescerão junto com ela. Esses fundos gerados, então, serão investidos de volta na cidade através de serviços públicos, transporte, educação e saúde, cumprindo assim a visão de equidade em que todos os cidadãos tenham acesso igual a serviços de alta qualidade. Embora a localização final da cidade de Telosa ainda não tenha sido decidida, as pessoas por trás dela estão planejando construí-la no deserto do oeste americano, nos estados de Nevada, Utah, Idaho, Arizona ou Texas. Outra consideração é construir a cidade em um lugar na região das Apalaches, no leste. Mas dentre todas as terras disponíveis nos Estados Unidos, por que eles estão planejando construir Telosa no meio do deserto? Uma das principais razões para essa decisão é que há muitas terras de pouco valor financeiro disponíveis e pouco desenvolvidas no oeste americano. E como o plano do projeto Telosa é de reembolsar valores crescentes de terra em serviços para a própria cidade, essas terras baratas têm o potencial de pagar por si mesmas conforme a cidade cresce ao longo do tempo.
Embora a terra para a construção eventual de Telosa possa ser adquirida a um preço relativamente baixo, construir uma metrópole totalmente futurista no meio do deserto não é exatamente uma das empreitadas mais fáceis. A construção recente de Neom e The Line claramente mostraram alguns problemas que Telosa também poderá encontrar no futuro. Inicialmente planejado para ser parcialmente concluído em 2020 e expandido em 2025, a construção de Neom já está atrasada. Acontece que construir em terras desertas e não desenvolvidas requer a construção de instalações de operação para abrigar equipamentos de construção e pessoal no clima meteorológico implacável. Alguns outros problemas que Neom e The Line enfrentam atualmente são as altas temperaturas, disponibilidade de água e o impacto energético de construir uma cidade inteira do zero em um ambiente hostil e precário. Telosa também está planejada para ser alimentada inteiramente por fontes renováveis de energia. Cada edifício na cidade terá células fotovoltaicas instaladas em seus telhados, enquanto turbinas eólicas estrategicamente posicionadas nas fronteiras da cidade fornecerão capacidade adicional para alimentar Telosa. A cidade está planejada para gerar mais energia do que consome, tornando-se uma cidade autossustentável em termos de geração de eletricidade. Além disso, no coração de Telosa estará a Torre Equitism, a estrutura mais alta da cidade, que servirá como um marco icônico e um farol para toda a cidade. A torre abrigará uma plataforma de observação completa, um sistema elevado de armazenamento de água e fazendas aeropônicas, que fornecerão à cidade produtos frescos. Outra consideração do layout de Telosa é um sistema de design urbano e de transporte que torna possível para os moradores estarem sempre dentro de apenas um período de 15 minutos de viagem para locais e serviços essenciais, como escritórios, escolas, parques, lojas e restaurantes. Ao contrário de The Line, que será completamente voltada para pedestres, com foco no transporte em massa, Telosa usará uma mistura de sistemas de transporte completamente planejados cuidadosamente e veículos elétricos autônomos. A cidade fará uso do conceito de superbloco de planejamento urbano, onde o tráfego mais pesado será concentrado nas bordas do bloco, enquanto as bicicletas e os veículos elétricos de movimento lento terão prioridade nas ruas internas. Isso alcança dois objetivos. Primeiro, garantir que as pessoas possam se mover facilmente entre os blocos. E segundo, para que as áreas residenciais estejam longe o suficiente das principais ruas, para evitar ruídos excessivos. A construção de Telosa será dividida em duas fases. A primeira fase está programada para ser concluída até 2030. Nesse ponto do desenvolvimento, a cidade seria capaz de abrigar até 50 mil residentes em uma área de 6 km², o que é aproximadamente 2 vezes o tamanho do Central Park de Nova York. Quando concluído, a segunda fase do desenvolvimento visa construir completamente o resto da cidade ao longo dos próximos 40 anos. É esperado que mais de 5 milhões de pessoas vivam na cidade neste ponto, com uma área total de mais de 120 km². Em comparação, a cidade de Telosa será tão grande quanto a cidade de São Francisco, mas com mais de 6 vezes a população vivendo na mesma área. No total, todo o projeto é estimado em até 400 bilhões de dólares para ser concluído, com financiamento vindo principalmente de investidores privados potenciais e subsídios estaduais e federais. Em comparação, a estimativa para o custo da The Line da Arábia Saudita é de aproximadamente 500 bilhões de dólares, o que difere de Telosa, já que é completamente financiado pelo Fundo Soberano da Arábia Saudita e, por extensão, pelo governo saudita. Com o plano e visão altamente ambiciosos de Telosa para o futuro, Mark Lohr e sua equipe precisam superar um dos maiores obstáculos na construção de cidades planejadas como estas: o financiamento. Não é exatamente fácil convencer o governo e investidores privados a emprestarem bilhões de dólares para criar uma visão que pode não ser completamente realizada. E mesmo que Telosa prometa ser diferente, afirmando que suas pessoas estarão no centro do desenvolvimento da cidade, ainda será necessário uma enorme quantidade de dinheiro para começar esse projeto maluco.
Mas apesar de todos os desafios financeiros e ambientais que se acumulam e sem que tenha começado qualquer trabalho de construção mais de um ano após o anúncio do projeto, Mark Lord e sua equipe ainda são otimistas e determinados a cumprir sua visão da cidade mais sustentável e inclusiva do mundo até 2030. E você, o que achou da cidade de Telosa? Será que ela vai ser mais eficiente do que a cidade de Neom? Você acha que Telosa seria completamente construída há alguns dias ou que vai enfrentar muitas dificuldades em sua construção? Seria ótimo saber sua opinião nos comentários abaixo.